Hoje é um culto especial, como vocês podem perceber, o culto de ações de graças pelo 160 anos de presbiterianismo no Brasil. Mas hoje queremos trazer uma reflexão sobre ressurreição, sobre fé inabalável, sobre trabalho duro e recompensa. Abra sua Bíblia na Epístola de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 50 até o verso 58. Está escrito assim no texto sagrado: isso afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sendo abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oremos. Pai eterno, queremos nesse momento pedir o auxílio do Teu Santo Espírito para levar nossa mente cativa, Senhor, ao senhorio de Jesus, para que Tua palavra seja compreendida por cada um que está aqui nesta noite, produzindo salvação e produzindo edificação. Nos instrua, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Alguém já viu esse desenho? Hein? Quem já viu aí? Levanta a mão, só para mim ver quem é da minha idade, mais ou menos. Peguei todo mundo, né? Esse desenho é um desenho antigo. Tá? Ali atrás tem um carro, né, que chamava Máquina do Mistério. E esses cinco aí, né, tinha a finalidade de descobrir um mistério, que parecia um mistério transcendental, um mistério de outro mundo, mas na verdade era apenas manipulação humana. Hoje que nós vamos ver aqui na palavra de Deus, é um mistério revelado, a ressurreição. Mas não é algo natural, é algo de Deus, que transcende nossa compreensão, que ultrapassa o nosso entendimento. A primeira informação que o texto traz é que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Mas como assim? Carne e sangue? A vida na ressurreição, ou a vida eterna, não é igual à nossa vida aqui na terra. Lá não haverá pecado. Lá não haverá maus hábitos que adquirimos aqui. Não haverá egocentrismo, nem corpo e mente corruptíveis. Nosso corpo, quanto tempo ele pode durar aqui na terra? 80, 90, quem sabe 100 anos. Mas nós estamos falando de algo eterno. Esse corpo aqui não tem condição nenhuma de herdar
a eternidade, de suportar a eternidade. Porque é um corpo corruptível. Além da natureza pecaminosa, há também a natureza física que impede isso. Aquilo que é transitório, aquilo que vai durar pouco tempo, não pode suportar aquilo que é perene, aquilo que é eterno. Só um novo corpo, dado por Deus, aí é um milagre, um mistério. Só este corpo é capaz de suportar a vida eterna. E nós ansiamos, nós desejamos este reino inabalável. Hebreus 12, 28 está escrito: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos graça pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável, reverente e de santo temor. Nossa caminhada aqui na terra tem que ser assim. Uma caminhada, um andar que agrade a Deus, que seja reverente, que tenha um amor profundo e também temor. O segundo mistério que é revelado neste texto, no verso 51, está escrito: eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ressurreição pressupõe o quê? Morte. O próprio Jesus disse que ele era a ressurreição, ou melhor, ele é a ressurreição e a vida. E o texto diz que nem todos morrerão. Como assim nem todos morrerão? Aqueles que estiverem vivos, na volta do nosso Senhor, esses serão transformados para encontrar o nosso Senhor com corpo incorruptível. Mas antes, aqueles que estavam mortos ressuscitarão primeiro. E aí nós temos a ilustração da semente. Certamente todo mundo sabe o que é um feijão. Tem alguns com casca preta, outros marrom, outros mais claro. Se você apertar, você vê que tem uma densidade, ele é duro. Se você cortar, você vai ver que ele é branco por dentro. Mas se você plantar esse feijão, se você semear esse feijão, se você matá-lo, vamos colocar assim, matá-lo, porque ele vai para baixo da terra, ele vai ressurgir como uma planta totalmente verde, flexível, com outras qualidades. Assim será a nossa ressurreição. Semeia-se corpo natural e vai ressuscitar corpo espiritual. Semeia-se corrupção, vai ressuscitar incorrupção. Semeia-se desonra, o corpo vai ressuscitar em glória. Semeia-se fraqueza e vai ressuscitar em poder. Semeia-se corpo natural e vai ressuscitar corpo espiritual, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 42 até o 44. Teremos uma nova configuração, trazendo para o nosso contexto atual, né? Todo mundo tem um celular, tem que configurar, computador tem que configurar. Nós teremos uma configuração governada plenamente pelo Espírito Santo. Ainda mais, o amor permanecerá. Seremos aperfeiçoados plenamente no amor. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8, está escrito: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Seremos transformados. Transformados em quê? A imagem de Cristo. Fomos predestinados para isso, conforme Romanos capítulo 8, verso 29. É o alvo final. Teremos um corpo glorioso, Filipenses 3, 20 e 21. Mas tudo isso, como eu falei, transcende a nossa mente.
ultrapassa a nossa compreensão, temos apenas essa revelação. Mas nós podemos, com toda certeza, nos alegrar com essa perspectiva. Escutem o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí eu quero trazer a primeira aplicação. Como a ressurreição, como as bênçãos que Deus tem dado para a minha vida e para a sua vida, atingem o meu pensar e o meu viver. Primeira coisa, nós não devemos apegar-se a este corpo físico. É temporário. Devemos cuidar dele? Devemos. Boa alimentação, horas de sono, exercício físico, trabalho para o Senhor, o cuidado espiritual, sim, é necessário. Mas não devemos ficar presos a ele, porque é momentâneo. Segundo, não devemos temer a morte. Cristo a venceu por nós. Não podemos nos prender àquilo que é transitório. Esse tempo. Porque a palavra de Deus é libertadora. Pense comigo. Vamos supor que você vai fazer uma mudança. Você tem sua casa, seus móveis, sua família, e você quer mudar de lugar. E Deus lhe abençoou e você vai para uma casa maior. O que você vai levar para essa mudança? Creio que a resposta é: vou levar tudo que eu tenho. Geladeira, fogão, armário, cama, as roupas. Tudo que você tem, você vai levar para esse novo local. Você está de mudança, eu posso dizer. Todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador está de mudança. Para uma pátria celeste. Num corpo incorruptível, ressuscitado. Eu pergunto para você, o que você vai levar para a eternidade? É suas roupas? Certamente não. É o seu carro? É sua geladeira? Não. Então, a questão é: como eu posso levar alguma coisa para a eternidade? Jesus disse: devemos ajuntar tesouros no céu. Mateus 6,20 diz: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Então a pergunta é: como que eu vou ajuntar esse tesouro que eu posso levar para a eternidade? O que Deus deu para você? Olhe para você mesmo, seus talentos, seus dons, tempo, a incumbência de viver aqui na terra, seus bens materiais, tudo isso tem que ser administrado com coerência. Tem que ser administrado para o Senhor, para a honra dEle, a sua vida dEle. E você tem que administrar isso para abençoar outras pessoas. Você tem que, através do seu tempo, proclamar a palavra de Deus às pessoas. E não se prender a este mundo. Temos responsabilidade? Temos. Temos que cuidar da família? Temos. Deus nos colocou aqui com uma missão. Jesus, na sua oração, disse: eu não os tirei do mundo, mas eu peço que o Senhor os proteja do mundo. Da mesma forma que o Senhor me enviou, eu também os envio. Envio para onde? Para o mundo. Segunda aplicação. Quem terá acesso a essa nova configuração? Quem terá acesso à ressurreição? Quem terá acesso à eternidade? Quem terá acesso a Deus? Quem foi alcançado pela graça de Deus.
quem recebeu o dom da fé, quem reconhece a sua natureza pecaminosa, quem escutou e obedeceu o chamado de Cristo, chamando você pelo seu nome e dizendo: vem e segue-me. Quem arrependeu-se como filho pródigo, reconhecendo que o primeiro pecado é contra Deus. Quem recebeu o Espírito Santo da promessa, quem ama a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento e com todas as forças. Enfim, quem aprendeu a odiar o mundo, conforme 1 João capítulo 2, do verso 15 ao 16, onde lemos: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Enfim, quem rendeu-se inteiramente ao senhorio de Jesus e se dispôs ao serviço cristão. No Evangelho de João, podemos resumir da seguinte maneira, conforme está escrito. João capítulo 12, verso 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Terceira informação que o texto nos revela é que tudo isso vai acontecer de forma muito rápida. Num piscar e abrir de olhos. E às vezes nós nem percebemos, né? Nós piscamos, é tão natural, é um instante. Ao soar da última trombeta, os anjos de Deus vão vir e vão recolher os seus escolhidos. Os mortos ressuscitarão primeiro e os que estão vivos em seguida. E isso tudo muito rápido. Todos nós seremos transformados. E este será um evento glorioso, um evento poderoso e conclusivo na história da igreja aqui na terra. Quarto ponto, a quarta informação, versículo 53 e 54. A vitória sobre a morte. Tragada foi a morte. Isso é uma citação de Isaías, capítulo 25, verso 8, onde lemos: tragada a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará toda a terra do opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Para nós, para aqueles que foram alcançados por essa graça, para aqueles que foram revelados o amor de Deus, a morte não tem poder. É o fim da morte para a gente. A morte que nos distancia de Deus. Entretanto, a morte, conforme o texto que nós lemos, tem um aguilhão, tem um ferrão, tem algo pontiagudo, que machuca, que penetra, que leva o ser humano para um distanciamento completo de Deus, e nós chamamos isto de inferno. Se há recompensa, há castigo. Se há vida eterna, há tormento eterno. O apóstolo Paulo, neste texto, faz uma combinação de Isaías 25, 8, que nós já lemos, com Oséias 13, 14, onde está escrito: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está a morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Esse texto nos revela que a morte tem poder sobre os pecadores. A morte manuseia os pecadores com seu ferrão, levando-os
levando-os ao reino de morte, empurrando-os para lá. Por isso, quando uma pessoa se arrepende, antes de se arrepender, ela está caminhando em direção à morte. E quando ela se arrepende, ela caminha em direção à vida abundante, a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado separa o ser humano de Deus. Por isto, a força do pecado é a lei. A lei vai revelar quem nós somos, pecadores. A lei vai nos revelar o castigo, a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 7, verso 7, exemplifica isso. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se a lei senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, a lei vai revelar quem nós somos e qual o castigo. Mas o apóstolo Paulo, no verso 56, reconhece que a graça o alcançou. E é uma vitória que não tem nenhum mérito humano. É Deus que nos dá a vitória por intermédio de seu Filho. Para isso, Jesus pagou um altíssimo preço. E nos comprou com seu precioso sangue. Não foi nem com prata, nem com ouro, mas com precioso sangue. Primeiro, ele se tornou um como nós, sendo Deus, que criou tudo isso, sendo a palavra, o Logos de Deus, a luz que veio no mundo, se tornou um ser humano como nós, mas sem pecado. Andou nesse mundo, sob a lei. Foi obediente ao Pai, e obediente até a morte e morte de cruz. Tomou o meu lugar na cruz, e se fez maldição em meu lugar. Sofreu, enfim, o castigo prescrito na lei. Redimiu-me com seu sangue. Assim, unicamente, aqueles que têm Jesus, aqueles que o têm como Senhor, aqueles que o têm como Salvador, que andam segundo os seus passos, estes podem ter vitória sobre a morte, porque a graça o alcançou. Nossa gratidão diante desse sacrifício que nos traz esta vida eterna, que nos traz essa reconciliação com Deus. Nossa gratidão vai preencher o céu com louvor e com adoração, com exaltação. Apocalipse nos revela o que está para acontecer, o futuro. E aqui no texto nos revela até esse tempo eterno. Quem sabe que você está aqui? Quem sabe você faz parte dessa multidão? Apocalipse capítulo 7, verso 9 até o 12, diz que uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas, estarão vestidos de branco. Vestidos de branco por quê? Porque o sacrifício de Jesus nos purifica de todo o pecado. E louvarão, clamarão a Deus, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Talvez aqui fale sobre você no Apocalipse. E você faça parte desta grande multidão que escutou o chamado de Jesus e que começou a seguir. Mas é necessário, além de gratidão, ou melhor, não podemos ficar apenas na gratidão, né? Olha quantas bênçãos nós recebemos. Foi pouca coisa?
Cristo pagou um preço altíssimo. Não foi pouca coisa, né? Foi não. Não podemos ficar apenas na gratidão de ter recebido graça, fé, perdão, vitória sobre a morte e ressurreição. Vamos deixar um pouco o céu e vamos voltar os nossos pensamentos para aqui, para este mundo, para a terra. Nós temos muito trabalho para realizar. E aqui eu faço referência a este missionário presbiteriano que durante 8 anos de sua vida dedicou-se ao Brasil. E nesses pequenos espaços de tempo, sua obra foi tremenda. Eu quero destacar aqui nesse versículo 58. 4 pontos para estarmos terminando a mensagem. Primeiro, comunhão, fé, muito trabalho e recompensa. Na comunhão, o apóstolo Paulo nos vê unidos em torno de Cristo, permanecendo firmes. Segundo ponto, fé, que vai nos ajudar a suportar todas as crises que temos neste mundo. Lutas, dores, enfermidades. Devemos permanecer firme e inabalável. Não importa a tempestade. Não importa a dor. Não importa o sofrimento. Permaneça firme nesta fé. Sem murmuração. Sem inconstância. Terceiro ponto. Diante de tudo aquilo que Deus nos alcançou através de seu Filho Jesus Cristo, Ele nos manda a produzir muito trabalho. Abundância de trabalho. O texto no grego diz isso, abundância e crescimento nesse trabalho. E a figura que eu vejo é um copo de água e uma jarra sendo derramada nele até transbordar. Assim deve ser o nosso trabalho. E esse é um desafio especial para a igreja presbiteriana aqui do Jardim Monza. Avalie você mesmo. Faça uma avaliação pessoal. Quanto de trabalho eu tenho feito para o meu Senhor? A igreja não pode ficar passiva. Ela tem que produzir muito. E a obra do Senhor é o que nós realizamos. É necessário engajamento. É um trabalho contínuo de amor a Deus e de amor ao próximo. Deus vai nos usar como seu instrumento para proclamar esta palavra e para viver este amor. Nossa participação no reino tem que ser um trabalho duro. E é isso que o termo grego kopos diz: esforço, desgaste, laboriosidade. Muito trabalho. E nós temos um exemplo disso, o próprio Senhor Jesus Cristo. O trabalho dele foi duro. 3 anos intensos, ensinando, curando. E por último, o trabalho na cruz. Intenso, sofrimento. Mas a recompensa. Nisso nosso empenho não é vão no Senhor. Lucas capítulo 6, verso 22 e 23 está escrito: Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem de sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais. Se aproxima esse dia.
o dia da colheita. O dia quando o Senhor vai enviar os seus anjos para colher os frutos do seu penoso trabalho. E vai nos recompensar conforme este trabalho. E mais uma vez é necessário você examinar que tipo de trabalho você tem realizado para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, 12 até o 15, faz referência a metais, ouro, prata, pedras preciosas, e faz referência a madeira, feno e palha. Tudo isso vai ser provado pelo fogo. E o que permanecer, aí sim, você vai receber galardão. Há também a parábola dos talentos. Um recebeu 1 talento, outro 2 e outro 5. E o Senhor viajou, depois voltou e todos prestaram contas. Aqueles que fizeram um bom trabalho foram convidados. Vem, entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor, entra na felicidade. E aquele que não entendia, que se prendeu às coisas deste mundo, aquilo que é transitório, foi mandado para as trevas. Esse trabalho que nós realizamos com o auxílio do Espírito Santo não busca sucessos temporários, não. Nós estamos falando de alguma coisa que é eterno, que nós vamos levar para a eternidade. Num corpo espiritual. Porque vimos nesta noite que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. No corpo que foi transformado. E essa transformação vai acontecer muito rápida, porque Cristo nos deu a vitória sobre a morte. O ferrão da morte não tem mais vez para aqueles que são de Jesus, porque a graça nos alcançou. E fomos alicerçados nessa rocha que é o próprio Cristo, para termos uma fé inabalável e para apresentarmos a Deus um trabalho duro, enganjado, para a honra e glória dele, levando assim esse tesouro que a traça e nem a ferrugem é capaz de corroer. E vamos ter uma recompensa. Lembre, você está fazendo uma mudança. Seu carro, seu armário, seu fogão, sua geladeira não vão para o céu. Mas você, que escutou o chamado de Jesus, você vai. E o que você vai apresentar para Ele na hora da prestação de contas? Que Deus nos abençoe.